Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast de quarta-feira. E seja muito bem-vindo a essa mesa abençoada, onde toda semana nós estamos juntos aqui com um propósito: deixar você e nós também mais parecidos com Jesus. E obrigado você que acompanha a gente sempre. E eu queria te pedir que você entrasse aí para um grupo seleto de pessoas que assistem, que ouvem e que são inscritos no canal. Olha só, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo e é uma das formas de você nos ajudar. Se você tem sido abençoado pelo Dizascope, nos ajude, se inscreve aqui no canal, também deixa um comentário aqui nesse vídeo que o YouTube vai entendendo que isso aqui é relevante e mostrando para mais pessoas. Gente, hoje eu quero ter um papo muito legal a partir do lançamento de um livro que é o Guia Prático para Evangelização. Eu tô aqui com o autor e nós vamos falar sobre evangelização da forma mais prática que você já ouviu, então eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado. Vambora, podcast de hoje. Maicon Barroco. E aí, Douglas? Como é que você tá? Tudo bem? Segunda Tranquilo. vez aqui ou terceira? Segunda vez. Segunda, né? Segunda vez. É que a gente perdeu uma, né? Isso. A gente gravou uma vez, Gravamos, deu algum pau aí não, lá. Isso aí, a gente gravamos gravou de novo. Então é a terceira vez, mas a segunda Mas vez aqui que no o pessoal já viu. Muito bom. E o Michael tá lançando esse livro. O Dizascope também tá aqui em parceria, Guia Prático para Evangelização. E, só para te dar um panorama, o Michael já está há algumas décadas aí envolvido com missões e plantação de igreja. Passou uma década no sertão trabalhando com isso. E quando a gente fala em plantação de igreja e tal, parece algo muito grande, mas quando a gente vai indo para o que é feito, nós vamos chegar nisso daqui. O que a gente faz uma plantação de igreja? A gente ganha pessoas para Jesus em uma cidade. Eu queria começar com uma pergunta muito básica, assim, para a gente colocar até um glossário no que a gente está falando aqui. O que é evangelizar? Sim. Eu creio que é interessante a gente falar sobre isso, né? A gente definir. É bem difícil definir, porque tem muitas vertentes sobre isso, mas a principal delas é revelar o Cristo a outra pessoa. Tá. Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Isso vai envolver diversas coisas, a nossa experiência, aquilo que a gente conhece da palavra de Deus. Então, o conjunto disso vai nos deixar confiante para explanar a outra pessoa, ensinar a outra pessoa quem é Jesus Cristo. Entendi. Então, evangelizar, de uma forma mais resumida, seria revelar Cristo a alguém. Isso. Apresentar Jesus para alguém. Porque, e isso é legal a gente colocar esse fundamento, porque às vezes a gente pode falar, eu fiz um evangelismo, eu entreguei um folder e tal, e a gente entender que o folder, o teatro, a conversa, tudo precisa convergir em Cristo. Para isso, para Cristo. Muito bom. Agora, por que você considera que essa prática é tão importante para um cristão? E por que eu pergunto isso? Porque hoje a impressão que eu tenho é que o evangelismo ficou como algo, quase que um departamento ou uma parte da igreja, né? Que fala, não, esse pessoal aqui é evangelista, tal. Isso. Então esses 20 jovens, eles saem para fazer evangelismo, tal. E os outros não, eles vão para assistir culto e fazem outras coisas. Sim. Então, interessante, por que eu escrevi o livro? Algumas pessoas falam assim, Michael, puxa, que legal, porque que você é um cara evangelista e tal. E a primeira coisa que eu falo, eu não sou um evangelista nato. Não, eu não me considero evangelista nato, apesar de fazer isso há 21 anos, eu não me considero evangelista relacionado a ministério. Né? Eu digo que eu faço por amor. Então, revelar Jesus às pessoas tem assim, a ver com uma gratidão do meu coração. Porque um dia alguém revelou Cristo a mim. Alguém contou sobre ele, alguém falou sobre ele, ensinou sobre ele. E após isso, a única coisa que eu tenho assim, a fazer é fazer isso a outras pessoas. Replicar isso a outras pessoas. Então, por que eu escrevi? Vamos lá. Eu fui numa viagem a um país e quando eu cheguei lá, eu fui falar sobre... O tema era missões. E durante o tempo que eu estava lá, falando, ministrando,
o pastor me chamou no final e a gente começou a conversar e ele falou sobre algo que despertou no coração dele, que era relacionado a essa parte evangelística. E ele falou assim: Maico, a gente não faz mais isso aqui. E eu perguntei, né, por que vocês não fazem mais? Ele falou assim: porque pra gente essa parte pessoal, né, evangelismo, né, pessoal, ele caducou. E isso me chamou bastante atenção, né? Porque se a gente vê, né, Jesus durante a caminhada dele, a jornada dele, a peregrinação dele, a gente vê um Jesus que ele vai encontrar com pessoas. Então ele faz questão de parar ali e conversar com, por exemplo, a mulher samaritana, em João, o capítulo 4. Ele estava evangelizando. Isso, ele faz questão de parar para poder encontrar as pessoas. Então, o que Jesus ele fez durante isso, como em Mateus capítulo 9, quando ele vê as ovelhas, né, desgarradas, né, pessoas como se fossem, né, por ovelhas, né, desgarradas, como se não tivessem um pastor. E a Bíblia diz que ele teve um sentimento ali, né? A compaixão entrou no coração dele ali. E de fato, ele não ficou alheio a isso, mas ele foi encontrar as ovelhas perdidas. Ele foi encontrar, né, as pessoas. E para isso ele teve que ter uma ação. E eu comecei a conversar com o pastor sobre isso e ele falou assim: é verdade, não tem como isso parar, né? Caducar. E ele falou assim: por mais que tenhamos estratégias hoje, usamos a internet e tantas outras estratégias, mas a gente não pode deixar de encontrar pessoas. A gente não pode deixar de marcar um café. A gente não pode deixar de fazer um churrasco e convidar os nossos amigos de uma forma intencional para revelar Jesus a eles. Eu lembro, Douglas, só que lembrando uma história. Pode falar. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu tinha muitos amigos, eu tinha uma vida no mundo bem assim, terrível. Então eu tinha bastante amigos e um dia eu pensei: cara, de que forma os meus amigos eles vão vir aqui aonde que eu morava e de que forma eu vou compartilhar com eles isso? E eu pensei: se eu falar que vou fazer um culto, eles não vêm. Se eu falar que vou fazer alguma coisa... Então, cara, eu armei uma festa, né, para um churrasco. Eu falei: gente, eu vou fazer um churrasco e eu preciso contar algo que é algo bem assim, cara, confidencial. Eu não posso contar isso assim, através de nada, né, de telefone. Eu preciso contar a vocês aqui, né, pessoalmente. E eu vou pagar um churrasco. E os meus amigos vieram, até eu juntaram. Até isso eu ia aí. estar curiosíssimo. Fizemos um churrasco e conversa. É fofoca. Isso aí, carioca, né, pagode e tudo. Aí juntou a galera e todo mundo, ninguém ali era crente. E durante aquele tempo aí, em algum momento eu parei, né, o churrasco e falei: gente, eu preciso contar algo, né? E eu comecei a contar o testemunho. Primeiro eu contei quem é que Deus é. Então eu comecei a falar sobre ele e depois o que ele fez em minha vida. De onde que ele me tirou. E eu comecei a contar coisas que eles estavam ali vivendo, mas como se eles estivessem, né, cegos, eles não conseguiam, né, enxergar aquilo. E depois eu falei o que ele poderia fazer na vida deles. E é dessa forma que eu aprendi a evangelizar as pessoas. Primeiro falando quem que Deus é, depois o que ele fez na minha própria vida e o que ele pode fazer na vida da outra que está ali. Cara, foi um momento maravilhoso, porque a partir daquele momento ali, alguns amigos conheceram de fato a Cristo, sabe? Começaram a caminhar com Jesus. E eu pude ver isso tudo, né, acontecendo a partir do momento em que o Senhor lhe deu uma estratégia bem simples, né? A gente gosta, né, de churrasco, então convidar os amigos a fazer isso. Então, eu lembro que eu contei pro pastor isso também. E o pastor, ele falou: cara, a gente pode fazer porque isso é simples. E eu falei assim: cara, é simples e... cara, eu acho que eu posso escrever sobre isso. E eu comecei a fazer algumas anotações. Se eu fosse ensinar alguém a evangelizar, se eu fosse ensinar alguém a começar, de que forma eu começaria? Legal. E o que o Senhor ministrou foi... tudo começa a partir dessa intenção, né? Do coração, daquilo que está ali dentro. Então, eu comecei a escrever a partir do coração daquele que é grato, a ponto de não guardar somente Jesus para ele, mas agora compartilhar com outras pessoas. Então, Douglas, eu creio que o cara não precisa de fato ser alguém corajoso, sabe? Aquele cara que ele tá acostumado a falar com pessoas, o cara que ele não é tímido, sabe? E tudo. Então, pode começar por pessoas simples. Sim. E eu sou um cara tímido.
Querendo ou não, eu sou um cara, né, pô, tímido. Eu lembro que para poder apresentar trabalho, né, em faculdade eu não conseguia. A minha perna tremia, né, tinha toda aquela, né, dificuldade. Mas a partir do momento em que eu me coloquei à disposição de Jesus para que eu pudesse fazer a obra dele, a timidez acabou. Sim. Acabou de fato, assim. Então, eu não tenho hoje problema de falar para 1, para 2, para 100, para 1000, para 5.000 pessoas. Mas começou a partir do momento que eu coloquei à disposição de falar para 1. E eu acho, assim, que uma coisa que desperta para essa questão do evangelismo é muito doido, né? Mas é compreender o lado negativo, vamos chamar assim, né? Então é essa compreensão do pecado e essa compreensão da condenação eterna. Isso aí. É você olhar para os seus amigos, que você está chamando de amigos, né? E falar, cara, esses meus amigos, se eles não conhecerem a Cristo, eles serão condenados eternamente. E aí que acaba o negócio da personalidade e timidez. Porque o exemplo que eu gosto é assim, eu tô aqui, né? Nós estamos aqui, vamos dizer que nós estivéssemos perto de uma rua, né? E de repente uma criança vai caminhando e você tá vendo que ela vai na rua e que um carro tá vindo e vai atropelar ela, então você tem questão de segundos, aí de repente você não fala nada e a criança é atropelada. Aí alguém fala, meu, você viu, por que você não falou? Ah, eu sou tímido. Eu não grito. Eu tenho um problema de timidez, é que a minha personalidade é melancólica e eu sou introvertido. E aí, por isso que eu deixei ela morrer. Não! Se você tá vendo um carro vindo e uma criança, em todo mundo, o melancólico, o colérico, o sanguíneo, não sei quem, o tímido, o extrovertido, todo mundo vai gritar, todo mundo vai correr. Então, eu acho que essa compreensão também que nós vamos ter, cara, as pessoas ao nosso redor vão ser condenadas eternamente. Tem um carro desgovernado vindo na direção delas e nós temos que gritar. Tem gente que não vai ouvir. Sim. Tem gente que não vai aceitar. Entendeu? Mas o nosso papel é vão, anunciem a todos que vocês puderem, né? Agora, realmente, uma das questões que fica parece que tem alguns impeditivos, né? E até, eu queria indicar para todo mundo, porque eu acredito que uma das questões é a ignorância, a gente não saber sobre evangelismo. Então, esse livro vai te ajudar de forma prática, ó, guia prático de evangelismo. Então eu vou deixar até na descrição aqui para você pedir o seu livro pra gente entregar aí na sua casa. A gente tem aqui no Dizascope, a gente vai entregar para você, tá? Quero que você continue ouvindo o papo, mas só para você saber que tá aqui na descrição do vídeo para você pedir o seu. Qual que você acha que é alguns impeditivos, assim? Você citou um, que é eu achar que outros métodos... E até uma coisa interessante que tá acontecendo hoje na igreja é que a gente aprendeu, eu estava lendo num livro do Alan Hirsch, ele dá um nome interessante, que é, a gente aprendeu o evangelismo por atração, né? Que é, eu faço um ambiente bem legal na igreja para atrair a cidade para a igreja. E sim, é um método, é uma forma, e tem funcionado numa certa medida. Mas a crítica dele é, se você alcança um tipo de pessoa específico. Tem um outro tipo de pessoa na cidade que não vai na igreja. Você pode comprar o LED, você pode ter um ministério infantil com patati patatá, você pode fazer o que você quiser. Ele não pisa numa igreja. Não vai entrar. E a pergunta é, qual é o método que alcança essas pessoas? Porque Jesus quer todos. Sim. E esse é o único método, é o vão. Não é o convide para vir. Sim. É o vão. Então, realmente, então acho que esse primeiro que você citou é interessante. Outros métodos que existem que nos fizeram pensar que a gente pode parar com o evangelismo pessoal, né? Mas qual que são outros impeditivos, assim, na sua jornada, você tem observado? Sim. Uma coisa interessante que você estava aí falando, né? Eu lembrei, eu só não quero perder o que você falou. Se a gente parar para poder pensar, evangelizar alguém resulta em algo eterno. Quando você comunica o evangelho a uma pessoa, duas coisas vai poder acontecer ali. A Bíblia diz que para aquele que crê é salvação. Para aquele quem não acredita ou crê é condenação. Então olha que algo poderoso, Douglas, que Deus confiou a gente. O ministério da reconciliação. Sim. Eu sempre falo, eu já tive experiência de ver o cego voltar a ver. Assim, é uma coisa incrível. Meu Deus. Você vê que a pessoa que nunca enxergou a vida toda, e Jesus
toca nos olhos dela, ela volta a ver. Cara, isso é sobrenatural. Sim. O paralítico andar, a primeira vez que eu vi isso, a sensação eu não sei descrever. É 1000 vezes melhor do que eu ver meu time ganhando o campeonato nacional. Que é raro, né? Não é. É um Flamengo. Estamos diante de um flamenguista. Não é. Já ganhou algumas vezes. Muitas vezes. Então, assim, você vê um paralítico andar é algo impressionante. Até o cético ali, ele começa a crer. Agora, o maior milagre que pode acontecer é quando um pecador ele encontra o Salvador. Não existe milagre maior. Porque, assim, um cego que voltou a ver, ele pode continuar tendo a mesma vida dele. Pode até piorar. Ele pode até começar a olhar para coisas que ele não deveria olhar. Isso aí. E às vezes até, né, desejar, de falar assim, puxa, que coisa. Mas aquele que conheceu a Cristo, que tem a sua vida transformada. E não só essa vida, né? Não é somente para essa vida, eterna. é para uma vida eterna. Então, olha que preciosidade que Jesus confiou a gente. Por isso que não tem como a gente guardar. Eu lembro que um pregador antigo, ele dizia que o mundo está doente, está como se tivesse uma fase, né, terminal, e nós temos o medicamento, né, o antídoto para poder curar o mundo. Mas, infelizmente, está guardado nos nossos armários. Sim. Então, a gente sabe o que fazer, mas às vezes a gente não o faz. Sim. Quantas pessoas passam por nós diariamente? Nós encontramos no mercado, no ônibus, no trabalho, e a gente não tem coragem ou não rompe com alguma coisa, alguma barreira para poder alcançar essa pessoa. Sim. Então, existem algumas coisas que vão impedir isso. Uma delas é o próprio medo. Né? Eu vou citar aqui que o medo, ele impede a gente. Por exemplo, não sei se você já teve isso, mas só que eu já tive muito. De pensar assim, será que ele vai acreditar no que eu tenho aqui a falar com ele? Sim. Ou então, será que ele vai ficar chateado? Será que ele vai me dar um soco? Certeza. Então existe o medo de a pessoa dizer não. Da rejeição, né? Rejeição. Então esse é um medo que está ali, ele já está pronto, ele está te combatendo desde o momento que você pensa em compartilhar a palavra de Deus. Então quando você pensar em compartilhar, o medo ele já está ali, ele está pronto a combater você. Só que a Bíblia nos ensina que o perfeito amor de Deus, ele lança fora o medo. O que vai nos impulsionar, o que vai nos dar coragem, não é o medo estar ali, mas é estar cheio desse amor de Deus. Sim. Para a gente romper com esse lugar de medo e acreditar que aquilo que estamos fazendo resulta em algo eterno. Eu acho interessante a história de Samuel, quando o povo pede um rei. Né? E Samuel era um profeta. Sim. Né? E ele tinha meio que um papel de governo ali também como profeta, porque ele era meio juiz também. E eles pedem um rei. E aí Samuel fica todo chateado, né? Se sentindo rejeitado. E aí Deus fala com Samuel, ei, acorda, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então eu acho que isso é uma chave no nosso coração, de quando você está obedecendo e, por exemplo, cumprindo a grande comissão, indo pregar, e alguém fala, não, sai daqui, não quero te ouvir, não é a você que ele está rejeitando. É ao Senhor que ele está rejeitando. Então acho que isso é bem importante. E aí, um amor que supera esse medo, né? Sim. E a ideia também é que a gente não está aqui para convencer ninguém. O Espírito Santo que faz isso, é o papel dele. Só dando matéria-prima só, né? O papel nosso é comunicar. Porque que evangelização, ela vai ser um conjunto de umas 2 palavras. A primeira é a palavra querigma, que precisa ter a proclamação. E a segunda ali é a palavra martureu, a palavra martus, que significa, né, testemunha. Né? Então tem que ter uma junção disso, que é a coragem de proclamar, é a forma mais inteligível de compartilhar o evangelho, a ponto dele ser, né, compreensível. Então a gente tem que ter clareza naquilo que a gente está, né, comunicando às pessoas, e ao mesmo tempo estar disposto a sofrer qualquer coisa por causa dessa palavra. Então a igreja primitiva ela fez isso. Ela foi automaticamente evangelizadora. Sim.
Por isso que o evangelho espalhou, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tantas coisas que estavam, né, acontecendo. A igreja totalmente oprimida ali, ela tinha força e coragem para poder enfrentar a cruz, para poder enfrentar o Coliseu, para poder enfrentar os imperadores, mas ela era querigmática e, ao mesmo tempo, né, martírica. E eu creio que é essa convergência que o Senhor está alinhando em nossas vidas agora, para que a gente venha viver sobre os últimos dias. Muito bom. Então, o medo vem para justamente apagar essas duas esferas, né? Que é a proclamação. Então, assim, cara, se eu falar, o que vai acontecer? E automaticamente, com talvez algumas mensagens que vêm contra isso, eu não posso sofrer. Então imagina, você saiu de casa, se preparou, estudou, orou, aí você vai numa praça. Aí você encontra alguém ali e você fala assim, é aquela pessoa. E você chega lá e fala assim, será que eu posso falar com você? Ah, pode. E você começa a conversar, talvez coisa que não tem nada a ver, geralmente é assim, né? Puxar o assunto, né? Isso, me dá um pouquinho de água, Jesus, né? E depois a conversa começa e você compartilha o evangelho e a pessoa, ela olha pra você e fala assim, cara, eu odeio Jesus. Sai daqui agora. Some daqui. Imagina alguém falando isso. Você, então, você abaixa a cabeça e sai. Você pode ter duas atitudes. Uma é ficar triste, de falar assim, puxa, ele rejeitou isso. E a segunda é, eu fui insultado por causa da palavra e está se cumprindo aquilo que Jesus ele disse. E também, Douglas, a gente não tem ideia do que esse cara que falou isso, o que o Espírito Santo pode mover na vida dele. Sim. Talvez esse cara ele pode pensar assim, cara, eu fui um cara rude. Por que eu fiz isso? O que está movendo meu coração? Talvez o próprio Espírito começar a fazer perguntas a ele e o próprio Espírito convencer ele. Pode ser que no meio do caminho ele vai correr e vai te encontrar. Cara, me perdoa. Por que eu fui assim? Eu não estou bem hoje. Então, eu creio que o medo disso nos impede da gente viver aquilo que a Bíblia nos ensina que a gente vai ter que viver. Muito bom. Rejeição. Sim. A Bíblia nos ensina que a gente vai ter que viver. Sofrimento. A Bíblia nos ensina que a gente vai ter que viver isso. A gente não está fora, alheio disso, não é? Então o medo é uma dessas coisas e a gente poderia falar de várias, outras né? sobre isso. Uma que eu acho que a gente até chegou a pincelar nela aqui é essa ideia de que é só para alguns da igreja, né? Sim. Então essa ideia até de uma elite, né? Então... Não, os pastores, os evangelistas, né? Eles que fazem isso, eu não. Missionários. Porque acabou vindo de uma herança católica, né? De um clero, né? Onde fica por leigos. Os leigos, os só membros. Não sou só membro, não. E é lembrando disso, né? Que um membro é membro do corpo de Cristo. Isso. Então, todo membro tem uma função, né? E proclamar o evangelho é a função de todos nós. Né? O ID não foi para só alguns, né? E justamente os próprios evangelistas no corpo, né, relacionado aos ministérios, eles vão capacitar os santos para que os santos cumpram, né? Cumpram então, assim, quem que vai estar na ponta mesmo é justamente o membro, o irmão, que está sendo, né, capacitado para poder falar, né, às pessoas. E você deu um exemplo muito legal desse evangelismo dos seus amigos, né? De, fazer um churrasco aqui em casa e eu tenho uma coisa que eu preciso contar para vocês e tal. E chamou esses amigos e compartilhou o evangelho. Porque a galera que tá nos ouvindo, você tá ouvindo assim perto de quando a gente lançou, estamos nesse período de festas, né? Então, naturalmente, você não vai nem organizar para isso uma festa. Você vai estar lá com os seus familiares, né? Virada de ano, o Natal, é uma época sempre da gente estar reunido. O próprio janeiro ali, a gente está sempre com atividades, né, de comunhão. O Brasil tem bastante disso, né? Graças a Deus. E a gente até teve uma direção aqui na família Desascope desde que a gente começou, né? A gente tem 7 anos da igreja. E a gente, no primeiro ano, teve que tomar uma decisão. Nós vamos fazer o culto da virada, né? Vamos ir para a igreja no dia 31 e tá ali 10 da noite, a gente fica até... E aí, e eu não vejo nenhum problema, ok? No culto da virada, acho muito legal. Participei minha vida inteira, todos os anos eu passo orando e tal. Mas a gente tomou essa decisão, não vamos fazer. Por quê? Porque a gente quer
usar isso também como estratégia evangelística. Então, todo mundo da igreja vai estar fazendo o seu próprio culto da virada em sua casa, porque geralmente você vai ter alguns familiares e amigos não crentes que estarão lá. E aí a gente começou a desafiar todo mundo. Cara, faz lá, dá uma palavra lá. Gente, posso falar aqui qual o significado do Natal? 10 minutinhos antes da gente comer e dá uma palavra, ora pelas pessoas, ora com as pessoas para virar o ano e tal. E a gente começou a ver esse bom testemunho. Porque você percebia que um monte de familiar criticava até o pessoal da igreja. Por quê? Porque do nada eles saíam de casa arrumados e falavam, espera aí que a gente já volta. E aí ia para lá, para a igreja, tal, ficava lá, depois voltava, às vezes perdia aquele momento que muitos consideram muito especial, tal. A gente falou, não, vamos ser luz lá, né? Vamos ser luz lá. Então, é uma grande estratégia para todo mundo que tá aí, esses períodos de festas agora. Ô, Michael, qual que foi, assim, um local ou situação inusitada, assim, que você já vivenciou ali um evangelismo ou alguém que foi bem inusitado, assim? Sim, eu tive essa experiência aqui em São Paulo. Inusitada, porque assim, a gente às vezes acredita que pregar o evangelho é somente para aqueles que de fato eles não conhecem. Ok. Então assim, eu falo muito sobre isso e prego bastante, né, sobre isso, que a gente precisa alcançar aqueles que não são, né, ainda, né, alcançados. Então esse aí é um lema que eu falo. Mas existem, né, pessoas que pensam que conheceram. Entendi. E é necessário também evangelizar essas pessoas. Às vezes a gente acha que é salgar o saleiro, né? Evangelizar para aqueles que estão na própria comunidade de fé. Mas existem pessoas ali que de fato ainda não conheceram a Cristo. E um exemplo disso, eu fui pegar um táxi aqui em São Paulo. Eu não morava aqui ainda, né? Eu moro aqui hoje, né? Bragança Paulista. Mas eu fui pegar um táxi em São Paulo porque eu fui pregar em uma comunidade de São Paulo. E o taxista é aquele cara que é bem, né, desenrolado, ele é gente boa. E ele falou assim pra mim, eu sentei no carro, acabei de sentar e era mais ou menos umas 6 horas. Começando assim, começando a escurecer, né? E aquele trânsito bom ali de São Paulo. 6 horas. 6 horas da tarde. E ele falou assim pra mim assim, você conhece São Paulo? Eu falei, sim, né, conheço. E eu tava, Douglas, muito cansado. Vindo de uma outra viagem e indo para poder pregar em outro, né, lugar. E de fato, assim, eu não queria falar com ninguém. Não queria conversar. Eu não queria. Mas a gente já não manda mais na gente mesmo, né? E ele começou a puxar a conversa ali comigo. E a segunda coisa que ele falou assim, cara, São Paulo tem as melhores baladas. E eu falei, é mesmo? Aí ele falou assim, Ele falou assim, cara, é muita mulher. É muita mulher. Aí eu falei assim com ele assim, eu sou casado. Pra tentar cortar o assunto. Aí ele fala pra mim assim, não, mas que problema tem? A sua esposa tá aqui? Sério? Aí eu falei assim, não, ela não tá aqui, mas só que eu sou casado. E além disso, eu falei pra ele assim, eu sou cristão. Aí ele olhou pra mim já agora mais, falou assim, tá, mas... E aí eu falei assim, e além de cristão, cara, eu sou pastor também. Aí o cara olhou pra mim com o olho bem arregalado, aí falou assim, puxa, perdão, pastor, eu também sou crente. Aí eu falei, você é crente, você é um sem vergonha. Falou pra ele? Você é um sem vergonha, cara. Que isso, você falando pra eu poder procurar, cara, mulher, rapaz. Eu falei assim, você, cara, é um cristão, cara. Você precisa revelar Cristo às pessoas. Você tem essa oportunidade diariamente. Olha o que você tá fazendo. Imagine se eu tivesse agora aqui, pastor mesmo, eu sendo um cara que estivesse fraco, que estivesse tentando abandonar tudo, e você teria a oportunidade de transformar, cara, o meu caminho. O que você fez foi tentar acabar com tudo, destruir. E o cara ali naquela hora, eu vi que o olho dele encheu de lágrima, e eu falei assim, cara, eu preciso te contar quem que é Jesus de verdade, eu acho que você não conhece. E Douglas, eu passei, para a sorte dele, gastamos 1h30 até chegar onde que eu iria pregar. E eu passei 1h30 pregando o evangelho ali para aquele cara. E no final de tudo, quando acabou, né, a corrida, eu fui pagar, né? Ele, não, pastor, não precisa pagar não, porque já tá pago já. Eu falei, não, eu vou te pagar, eu faço questão de pagar, né, a tua... Aí eu falei assim, não quer ficar aqui comigo aqui hoje, não? Ele falou,
Não, cara, eu não vou poder não, mas para mim aqui é o suficiente para que eu possa ir. Então, assim, naquele dia me veio algo na cabeça que, de fato, a gente não pode perder essas oportunidades mesmo, porque as situações são as mais inusitadas possíveis. Cara, eu vivi uma situação que eu fui em um dentista em São Paulo, né? Eu fui no dentista e tal, ia fazer um tratamento nos dentes e tal, e, cara, me veio uma convicção que eu precisava compartilhar o evangelho com aquele dentista. Só que não tem como. É impossível com o dentista. Sim. Não sei se você já viu aquele meme que a repórter vem e pergunta pra mulher na máquina. Mulher com a boca aberta lá no dentista. Então, assim, não tem como, porque o dentista só ele fala, você fica ali, Não pode. como é que compartilha o evangelho? E assim, o dentista super ocupado e tal, então eu chegava no horário ali, ficava na recepção, a mulher me chamava, subia, abria a boca, trabalhava ali e ia embora, né? Não tinha um espaço, né? Só que me veio assim, uma convicção, tipo, cara, eu precisava compartilhar o evangelho com ele. E aí, cara, tava indo pro dentista em São Paulo, a secretária me liga, falou, cara, acabou a luz do consultório aqui dessa unidade, o doutor perguntou se você pode ir na outra unidade, né? Aí eu falei, claro, coloquei no Waze lá, virei e fui pra outra unidade. E aí, fiquei ali o período da manhã fazendo tratamento e tal, e aí tava marcado à tarde também, como era em São Paulo, eu já aproveitei pra fazer de uma vez, né? Aí, eu tava lá nessa outra unidade, a unidade menor deles, eu falei, e aí, vamos fazer à tarde e tal? Ele falou, ó, procedimento da tarde, só na outra unidade que eu preciso de uma máquina e tal. Ele falou, então preciso ver se voltou a luz. Aí tinha voltado a luz, né? Aí eu falei, doutor, você tem um problema, eu tô sem carro. Porque a Val me deixou lá e tinha saído, né? Aí ele falou, não tem problema, você vai comigo, né? No meu carro. Aí foi eu e ele. Era 1 hora de distância de uma unidade da outra. Então, eu entrei no carro, ele falou, e aí, você trabalha com o quê? Eu falei, então, eu sou pastor, né? Aí começou. Aí ele, cara, eu comecei a ouvir uns podcasts e tal, e eu era ateu, mas comprei uma Bíblia, e, poxa, mas não tô entendendo direito, cara, tive a oportunidade durante 1 hora. Uau. Falar de Gênesis, quase de Gênesis, Apocalipse pra ele, a história das Escrituras. E é muito doido isso, até porque, assim, eu tinha uma outra convicção que veio no meu coração, que eu tinha que dar um livro pra ele específico, então um livro do C.S. Lewis, né? E aí, cara, no último dia eu fui lá e esqueci de levar o livro. Aí, beleza. Passou assim, 2 meses, quebrou meu dente. Aí tive que voltar lá. Eu falei, cara, preciso levar esse livro. Fui pro dentista e esqueci o livro. Passou uns 2, 3 meses, quebrou de novo. Aí eu voltei e ele falou, cara, não sei o que tá acontecendo. Ele falou pra mim, não quebra. Tipo assim, o material que a gente usa, as coisas, não quebra, não solta. Eu falei, eu não sei. Eu falei, doutor, eu sei. Arruma aí, eu tinha esquecido de novo, né? Eu saí de lá, fui numa livraria, Antes que quebrasse de novo. E levei o livro pra ele. Falei, não volto mais aqui. Então, eu creio, Douglas, assim, parece ser muito louco, mas que, de fato, a gente tem que estar mais atento a essas coisas que acontecem. Mais atento, mais sensível. Isso. E geralmente elas vêm acompanhadas com alguma pergunta. Por exemplo, o que você faz? Ou então, você conhece São Paulo? Sim. Então, assim, às vezes a gente não está atento, né? Essas coisas que acontecem. Porque às vezes a gente pensa que tem que ter um dia marcado. Tem que ter um montão de gente. A gente tem que ter uma banda tocando para poder falar de Jesus às pessoas. E, cara, é no dia a dia, na nossa vida ordinária, que nós vamos estar pronto o tempo todo. Sim. Então, eu posso ver isso na palavra de Deus toda, né? Pois Jesus, os discípulos, eles eram intencionais em estarem prontos. E uma das coisas que vão impedir é a gente não conhecer a palavra de Deus. Um dos impedimentos. Muito bom. Porque, às vezes, por não conhecer a palavra, as pessoas se sentem totalmente, né, inseguras. Mas, por exemplo, se eu estudei esse livro todo e o que você perguntar, eu vou estar apto a te falar. E as pessoas têm medo, Douglas, de chegar e a pessoa perguntar, tá, mas me diz uma coisa, por que Abraão era considerado
o pai da fé? Tipo assim, Sim. por que Abraão era isso? Por que Moisés, então, ele libertou o povo? Então, assim, são perguntas que talvez as pessoas têm e a gente fica com medo de falar isso. Uma história dentro disso, a gente estava tentando evangelizar os ciganos, por exemplo, né? Aqui no Brasil, em um determinado, né, local. E era bem difícil a gente entrar ali naquele lugar para comunicar o evangelho a eles. E um amigo falou assim, cara, eu consegui uma estratégia boa. Eles estão assistindo uma novela chamada José. Ok. Aí a gente falou assim, cara, beleza, vamos Bora. lá. Aí esse amigo falou assim, cara, vamos lá sentar com eles e vamos embora dizer que a gente já sabe o final. Eu já conheço o final da novela. Muito bom. E tudo. E quando começamos a conversar ali sobre aquilo, reunimos um dia ali e chamamos, né, os homens e começamos a conversar e ele falou assim, cara, ó, eu conheço também, né, com a novela que vocês estão aí vendo e, cara, o final é impressionante. Aí jogou a dúvida e os caras, não, conta. E ele começou então a falar, a contar o que queria acontecer. Ele contou antes, ele contou a história toda, então as pessoas, cara, ele conhece Ele mesmo? sabe, ele conhece a novela. E quando ele contou ali o final ali, eles falaram assim, cara, como é que vocês sabem? Aí ele falou, não, porque isso aqui tá escrito na Bíblia. Bíblia. Então, aí ele falou assim, tá, mas existe outras histórias? Existe outras histórias. Aí começou a evangelizar eles através disso. Cara. Eu lembro de Paulo, quando ele chega em Atenas, por exemplo, ele pega uma brecha histórica ali. Existia, né, um Deus que ninguém, né, conhecia. Uhum. E Paulo, ele já conhecia a história, ele conhecia a filosofia e tudo aquilo que envolvia aquilo ali. Então, Paulo aproveita daquela oportunidade para revelar Jesus a eles. Então, eu creio que todos os dias o Senhor tem dado oportunidades. E, mais uma vez, eu quero enfatizar bastante isso que você, né, falou, não é para um determinado grupo, né, de pessoas. Não é para o evangelista nato, é para gente comum, para que ama Jesus. E por amar a Jesus, ele não tem mais outra coisa a fazer a não ser revelar ele às pessoas. Cara, isso é muito forte. E acho que para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é você compreender isso, que não tem como desligar. Né? Então, não é como a gente está tentando dizer, não é o marcar horário, não é vamos sair evangelizar a tal hora. É lógico, existe esse momento, essa estratégia, mas não dá para desligar, porque é a qualquer momento. É num Uber, vai ser sentado lá ao lado de alguém no avião, vai ser. E principalmente nos seus ambientes sociais. Né? No trabalho, por exemplo, talvez você está sentado ao lado de alguém todos os dias, nos últimos 2, 3 anos. Entendeu? E é ali, naquele ambiente, é aquele o lugar onde você é responsável. Eu gosto muito da pergunta que aquele mestre da lei faz para Jesus: quem é meu próximo? Porque, cara, essa é uma pergunta muito boa que ele fez. Porque ele está perguntando sobre salvação, sobre eternidade. Ele fala: ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Uma boa pergunta. Então tá, peraí. Se isso aí tá ligado à salvação e ao mandamento de Deus, ama o Senhor e o teu próximo, quem que é esse tal de próximo? Uhum. E a resposta de Jesus, ela é mais simples até do que a gente imagina. Ele tá dizendo, então, o seu próximo é quem tá próximo. Simples assim, né? E você tem um cara andando, e no caminho dele apareceu um cara caído. Ele parou e ajudou. Aquele era o que estava próximo dele. Então, eu sei que há o nosso coração, e o Maico aqui, meu Deus do céu, é o cara que mais levanta essa bandeira entre nós, de cara, nós precisamos alcançar Angola, nós precisamos alcançar Moçambique, nós precisamos alcançar Portugal, nós precisamos alcançar o Japão, tal. E sim, mas hoje nós estamos aqui. O que está alcançando hoje nós estamos em Bragança Paulista e tem 6 pessoas dentro dessa sala, daqui a pouco a gente vai encontrar alguém no mercado e não sei o quê. É o nosso próximo. Né? E lá à beira do caminho estava um homem espancado e caído. Mas é assim que as pessoas estão na alma. Sim. Ao nosso redor o tempo inteiro. E hoje, eu acredito, e para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, que nós temos uma oportunidade. Que a gente não tem noção do tamanho da graça de Deus diante de algo que é terrível que está acontecendo, mas é graça de Deus. Que é essa epidemia de doenças emocionais. Sim. Porque as pessoas ricas, pobres, jovens, idosos, eles estão chegando a uma conclusão. Cara, eu não tô vendo sentido na vida. E eles estão atrás de uma resposta. E nós temos, cara. Nós temos um antídoto. Chegou a nossa hora.
E aí eu queria até te Verdade. perguntar, o nome do livro é Guia Prático para Sim. Evangelização, né? Quais são algumas práticas que você poderia compartilhar para quem está nos ouvindo, assim, coisas bem práticas, assim, na questão do evangelismo? Sim. Por exemplo, aqui eu vou falar sobre alguns segmentos ou locais onde nós podemos colocar em prática isso, Tá. não é? Então, por exemplo, nós podemos usar as próprias ruas para poder fazer isso. Uhum. Precisamos ser intencionais, né, nisso. Então, eu posso dedicar um período a sair de casa determinado, né, para o local, porque tudo, Douglas, vai depender do lugar onde que você mora. Uhum. E eu vou só citar uma, por exemplo, né, rua. Eu fui para Inglaterra esse ano e nós fomos até uma cidade, onde essa cidade ela é bem envolvido com as coisas ocultas, né? Questão Ocultismo. de ocultismo, né? Bruxaria e tudo. Então é uma cidade bastante, né, peculiar, assim. E já tem muita gente falando que a Europa é fria, as pessoas não querem, né, ouvir Jesus. Então você já chega lá com esse, Estigma, com né? esse, né, estigma. E ao mesmo tempo é um lugar onde tem um ambiente fechado para aquilo, né? Então imagina que seria o pior lugar para a gente fazer isso lá, evangelismo. Uhum. E a gente estava fazendo uma escola, né? Treinando uma escola. E estávamos com gente de diversas nações, do Canadá, Estados Unidos, de lá mesmo, né, para Inglaterra. E eu fui para poder ensinar e acabamos aquele momento e saímos para poder falar de Jesus às pessoas. Uhum. Por isso que eu falo da questão prática aqui, porque é simples, Douglas. É muito simples as coisas. Quando a gente chegou lá, falou, cara, esse ambiente aqui não é um ambiente tranquilo para poder fazer. É um ambiente bastante, né, hostil. E as pessoas perguntaram, o que a gente vai fazer? E de que maneira fazer? Vamos fazer o simples. O que é o simples? Vamos aqui juntar. Lá tinha uma igreja, que é uma igreja antiga. Ela não funciona mais, né, os cultos e nada. Mas hoje é um lugar para poder fazer eventos. Uhum. E nela tem um jardim. E esse jardim ficam bastante jovens ali fumando, né, narguilé. Pessoas que ficam ali olhando a natureza, viajando ali. E a gente sentou ali no meio deles ali, eram bastante gente. E sentamos assim, mais ou menos umas 15 pessoas. Sentamos no chão e pegamos o violão e começamos a cantar uma música. Uhum. Yeshua. Começamos a cantar a música. Uhum. Começamos a cantar em inglês, né? Lógico. E nisso as pessoas começaram, assim, né, para ouvir, começaram a sentar entre nós. E começaram a cantar a música, só que ele não sabia nem o que eles estavam cantando, é Exato, lógico, né? exato. Mas, de repente, a gente olhava, tinha um chorando. O mais incrível que naquele dia que a gente estava ali, uma moça veio e chamou uma outra menina que estava lá e disse assim, eu quero ser batizada. A gente não tinha ainda pregado, assim, falado de Jesus. A gente não tinha ainda dizendo quem quer ser, né, batizado, alguma coisa. Mas ela lembrou de quando ela era criança, a avó dela ensinava a palavra. E quando ela ouviu a gente ali, jovens, Vocês só regaram uma semente. jovens, sabe, apaixonados pela, assim, a presença de Jesus, sabe, envolvidos na presença dele ali, isso atraiu o coração dela. E ela viu que a felicidade que ela estava, né, buscando em outras coisas, estava na forma mais simples, que era convidando Jesus para estar no sábado à tarde sentado ali com eles, ali no jardim. E sabe, e como a vista dela, sabe, um rosto desesperado de alguém pedindo, eu quero ser batizada. O que eu faço para poder ser batizada? Eu quero, né, conhecer Jesus. Sabe, eu quero conhecer de fato. Eu tenho memórias antigas, mas eu quero ter memórias novas. Quem que Jesus é? E depois disso chegou uma outra senhora. Essa senhora, Douglas, ela era uma bruxa. E ela falou, assim que chegou, ela estava em uma árvore sentada assim embaixo. E ela estava ali sozinha e ela ficava olhando para o nada assim um tempão, a gente viu isso. E depois ela aproximou e procurou, né, a gente. Ela falou comigo, né, primeiro. E depois aproximou mais, né, algumas pessoas ali. E ela disse que ela tinha uma doença incurável. E que ela já tinha procurado a cura em diversas religiões. E ela começou a citar cada uma delas. E ela, no final, ela disse assim, eu não sei o que foi,
mas alguma coisa pediu para vir aqui que vocês tinham a verdadeira cura. Que não era a cura somente do que eu tenho, é a cura de tudo. E tipo assim, as pedras clamando, sabe? Mas é uma atitude prática. Reúne os amigos, pega um violão e vai para uma praça e senta. Entendeu? Muito bom. Eu vi um cara contando um evangelismo de rua, e o cara muito ousado, né? Ele falou assim, que ele chegou para um jovem e falou assim, ó, poxa, eu queria falar de Jesus para você e tal, e o cara falou, não creio em Deus, eu não creio em Deus. Olha a pergunta do cara, o que você precisa que ele faça para você crer nele? Aí, ele, não, fala, o que se ele fizesse, você diria, existe Deus? Aí o cara falou assim, se minha mãe me ligar agora aqui pedindo perdão. E aí ele falou assim, mas só pra você entender, eu não falo que minha mãe faz não sei quantos anos, porque ela fez isso pra mim, não sei o que e tal. Ele falou, ok, beleza. Aí colocou a mão no cara, começou a orar. Ele falou assim, ele não tinha falado amém, começou a tremer o celular do cara. Uau. Escrito, mãe. Aí ele falou, você combinou comigo. Só que o menino ficou tão em choque que ele não queria atender, porque ele não falava há anos com a mãe. E aí ele falou, não, você combinou comigo, você tem que atender. E ele atendeu, cara. Colocou no Viva Voz, a mãe já falando, filho, me perdoa. Uau, cara, uau. Assim, ó, sinistro, assim. Eu creio muito nisso. Não, e isso é um exemplo de muitas coisas que o Senhor faz. Porque assim, ó, uma coisa que eu acho que é associado é o sobrenatural com o evangelismo. Porque a gente fala assim, poxa, por que Deus não cura como, né, lá a gente via no livro de Atos e não sei o que e tal. E muitas vezes a gente quer que aconteça nesse nosso ambiente fechado de um monte de discípulo de Jesus. A pergunta é, qual é os exemplos que você tem ali na Bíblia de discípulo curando um discípulo ali? Se tiver algum que eu nem lembro. Era sempre nesse ambiente do amor de Deus sendo revelado para aquele que não crê. E sim, Deus cura, sim, também. Você que é crente, Deus pode curar também. Sim. Mas assim, o sobrenatural está muito associado à proclamação do evangelho. Sim. É uma confirmação da palavra, né? Porque o maior milagre é a pessoa ser salva. Sim. E aí esses outros milagres menores, entre aspas, eles vêm para confirmar, né? Então, ou para poder abrir uma porta também, né? Uma porta de oportunidade para o evangelho ser pregado, né? E uma coisa até para poder encorajar quem está aqui assistindo a gente, quanto mais escasso, quanto mais difícil for, maior é a ação de Deus. Eu lembro que a gente desejava chegar numa comunidade, né, sertaneja, e era uma comunidade onde ninguém lá conhecia Cristo. E eu lembro que um amigo nosso, né, o Jeff, ele chegou e disse assim, cara, eu acredito que nos lugares mais estranhos e difíceis, a ação de Deus é mais sobrenatural. Com certeza. E quando nós chegamos ali naquela casa, a gente entrou e tinha algumas famílias ali, e tinha uma senhora que chegou e quando ela foi falar com a gente, ela tinha a mão dela torta, ela tinha tido um, esqueci o nome, né, derrame. E ele olhou para a mão dela e falou assim, essa é a porta aberta. Eu te confesso, Douglas, ali na hora, por mais que você já viu algumas coisas, você fala assim, cara, será que é isso mesmo? Mas eu não quero ser um ponto de dúvida. Eu falei assim, cara, na sua fé nós vamos orar. Bora. E vai acontecer. E quando ele chamou ela, ele falou assim, você acredita que Jesus ele cura ainda? Ela falou assim, eu acredito que Jesus pode fazer qualquer coisa. Porque ele é Jesus. E ele falou assim pra mim, Michael, encontrei fé aqui. Aí ele pega e fala assim, me dá a mão. Aí ela deu a mão boa. Ele, não, a outra. E ela com dificuldade entregou a mão pra ele. E ele falou assim, no nome de Jesus, mão, volta pro lugar agora. E a mão da mulher, voltou ao normal. Uhum. E é sempre algo inacreditável, assim, se você não tiver um grupo ali vendo, é até difícil de contar às pessoas sobre isso. Mas o mais incrível, que aquela foi a porta que, de fato, ela abriu totalmente o coração dela, a casa dela conheceu Jesus, eles entregaram a vida de uma forma coletiva. Foi, eu acho que a primeira vez que eu vi, Douglas, uma família entregando a vida a Jesus. Desde o pequeno até o mais idoso. Caramba. Toda a família, e neste mesmo lugar a gente construiu uma capela ali, né? A gente construiu
um templo. E hoje, até hoje, funciona Uma comunidade. os cultos, a comunidade a partir dali. E dessa comunidade, essa mesma mulher levou a gente para uma outra comunidade, aonde existe hoje uma igreja ali, aonde tem mais de 70 pessoas num lugar totalmente assim, depois isolado. Acho que moram 100 ali e 70 conheceu o Senhor Jesus. Então, assim, é uma porta que abre, né? E eu acredito que está totalmente, né, atrelado. Muito bom, cara. Meu Deus. Isso não está somente, né, assim, restrito àqueles que viviam antes. Não é somente aos discípulos, né? Nós podemos experimentar isso hoje. Hoje, cara. Hoje. E assim, de novo, muitas vezes está atrelado ao sobrenatural, nesse sentido da cura, do milagre e tal, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes está em conversas simples, né? É Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Então, eu falar, cara, você é um pecador, e você é um merecedor da ira de Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, tomou sobre ele todos os seus pecados. Se você aceitar ele como seu salvador, substituto, você terá vida eterna. Cara, a gente tem que entender que isso é um dinamite do Senhor, né? Quem viveu umas coisas bem legais, assim, uma pessoa que é muito evangelística é a Val. E ela tem várias histórias, e uma das que mais me impacta era com uma moça que ela ia fazer a unha. A moça trabalhava de manicure. E ela ia lá fazer a unha e tal, e a moça ia conversando, né? Nesses salões sempre, a galera conversa bastante. E ela começou a compartilhar um pouco mais a vida e tal, e a Val percebeu que ela estava envolvida com prostituição. Então ela fazia trabalho de manicure, mas em outros horários, tal, ela estava envolvida com prostituição. E a Val começou a compartilhar o evangelho com ela. E ela começou a abrir a vida, a história dela e tal. E a gente chamou ela para começar a participar, uma igreja caseira lá em casa. E aí eu lembro que ela não tinha dinheiro para ir. A gente ajudava ela com um mototáxi, para ela pegar um mototáxi e ir para lá. E toda semana aí ela vindo e tal, cara. E ela entregou a vida dela para Jesus e começou um processo ali de discipulado, a Val cuidando dela e tal. E até hoje a Val fala com ela, então você tem uma noção, hoje ela é casada com um rapaz que é pastor, eles têm filhos, servem numa comunidade. Então, você pensar, gente, era alguém que estava numa situação de prostituição e hoje é a esposa de um pastor servindo numa comunidade. Então, o que o Senhor pode fazer? A dinamite que é o evangelho. A dinamite, né? O dunamis, né? Que é o evangelho. Que é poder de Deus para transformação. E são conversas simples. Não desceu um anjo ali entre a Val e a manicure. Eram conversas. E o evangelho sendo proclamado, né? Eu até começo escrevendo, né, sobre isso. Imagina uma cidade onde que existe uma igreja ali. Estou falando apenas de uma placa, mas uma igreja que compreende isso. Então a gente pensa, por exemplo, essa cidade ela precisa de algumas coisas relacionadas ao social. Mas imagina uma cidade que compreende que precisa revelar Cristo. O que pode acontecer ali? A gente vê na própria história alguns avivamentos acontece justamente também por uma consciência, lógico, né? Após a pessoa, né, abandonar o pecado, arrepender, vem uma consciência, sabe, de revelar a Cristo. Então, o que poderia acontecer, por exemplo, ali com a nossa comunidade de fé, se todo mundo compreendesse que no dia a dia, com a manicure, com o barbeiro, com o motorista, sabe, pudesse revelar a Cristo. Sabe, como é que seria a nossa cidade? Sabe, como é que seria o funcionamento dela? Então, isso, eu creio que iria crescer de uma forma assustadora. Porque é como aconteceu com o Covid. Sim. Entendeu? Eu espirrava aqui e pegou em você, e aí você entrava no mercado, relava em alguém, e aí alguém do mercado volta para casa e relava na família. E foi essa epidemia, entendeu? Então é isso, né, cara? Eu vou encostar em algumas pessoas essa semana. Se eu decidir espirrar Cristo, Sim. se eu decidir deixar vir para fora, né, essa coisa maravilhosa que há em nós, cara, não tem preço. Vai espalhar na cidade inteira, né? Vai espalhar num estado inteiro, vai espalhar na nação. E na verdade nós estamos aqui por causa disso. Uma coisa que me impressiona muito e que me impacta muito é
é você parar e falar assim, faz uma pesquisa na sua igreja, você aí, vai na sua igreja. Começa a perguntar assim, como é que você aceitou Jesus? Como é que você conheceu a Cristo? Veja quantas pessoas foi numa cruzada evangelística. Quantas pessoas foi num evento absurdo, gigantesco. Vai ser mínima. Todo mundo vai te falar, um amigo meu, uma amiga minha lá do trabalho. Alguém me convidou. Alguém me convidou. Alguém comum me convidou. Alguém comum compartilhou comigo. Alguém comum falou pra mim. Poucos vão até ser o pastor fulano, o pastor ciclano e tal. É relação. É na relação a maioria, né? Então é por isso que é tão importante pra igreja hoje. Sim. E a questão, às vezes você, ali no começo, falta um pouco de coragem ou desenvoltura pra você fazer isso. Começa, né, convidando alguém. Sim. Convida alguém pra estar na sua igreja caseira. Convida alguém pra estar em um culto, né, aos domingos, por exemplo, na comunidade onde você está. Então, assim, eu creio que precisa começar através de algo. Você precisa dar o primeiro passo ali. E talvez o primeiro passo é esse, é você perder, né, a vergonha e falar assim, cara, vamos embora comigo ali. Vamos embora fazer isso aqui e ser intencional. Ou então até combinar com um amigo seu que você está aprendendo com ele a evangelizar, a marcar um café. Vamos marcar um café, uns 3 aqui? Aí você convida o amigo e convida o outro. Você seja intencional. Para mim, isso é uma coisa super, assim, prática, sabe? Sim. De fazer. E sem ter que inventar, né, a roda. A gente não precisa fazer isso. Eu acredito que cruzadas são coisas maravilhosas, são ótimas, tudo né? é muito Coopera, bom, tudo sim. isso. Mas o que a gente pode fazer hoje? Com aquilo Exato, que a gente tem na mão Eu hoje. não consigo hoje sair daqui e fazer uma cruzada num estádio. Isso aí. Mas eles vão encontrar umas pessoas aí que a gente pode Isso compartilhar aí. o evangelho. O Francis Chan contou uma estratégia legal. Eles mudaram lá para uma comunidade carente em São Francisco. E era um bairro grande, assim, e pelo que eu entendi, eram tipo prédios, como se fosse aqui em São Paulo, chama CDHU. Né, que é os prédios que o governo constrói e tal, para pessoas que não têm casa e tal. O que eles faziam? Eles iam de casa em casa, batiam na porta, falavam, tudo bem e tal, a gente é da igreja tal. E é o seguinte, vocês estão precisando de algo? E aí, poderia ser algo que fosse sobrenatural ou natural, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, cara, nós estamos sem cama. E aí, durante a semana, eles corriam atrás de conseguir a cama. Entendeu? E era a porta de abertura para compartilhar o evangelho. Então, eles apareciam lá com uma cama. Eles falavam, por quê? Tal. Cara, isso aqui é o tanto de Deus ama vocês. E aí, às vezes, era, poxa, minha fulana aqui tá com câncer. Entendeu? E aí, eles entravam e oravam a semana inteira. Entendeu? Pra ver se havia resposta, batia lá na semana que vem. E aí? Como é que tá? E aí, milagres iam acontecendo. Ia ser abrindo o coração das pessoas para ouvir o evangelho. Ele até conta uma experiência interessante que era que o cachorro tava doente. E a família tava toda triste porque o cachorro tava doente. E eles oraram pelo cachorro. Pra Deus, eu não lembro se Deus curou. Mas eu lembro dessa situação. Então, assim, é Deus deixar borbulhar a criatividade, né? Pra gente alcançar todo mundo que ele quer alcançar. Né? Falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Não, só eu faço pergunta. A gente não combinou nada, mas assim, a gente tem hoje, a população, a maioria, ela tá usando a internet. Sim. Né? Como eu posso usar isso daqui para poder revelar Cristo às pessoas? Muito bom, muito bom. Isso é uma coisa legal, porque assim, ó, revelar Cristo vai além de só palavras, né? Então, eu acredito que tem as duas coisas juntas. Eu preciso falar, entendeu? Porque daqui a pouco, se eu só mostro, vai terminar com, nossa, como o Douglas é bonzinho, né? Olha que menino legal, que joia, que energia, não sei o quê. Então, eu preciso falar de Cristo, mas tem que vir acompanhado de ações. E a internet é uma coisa poderosa, redes sociais é uma coisa poderosa, porque eu consigo falar e mostrar. Então, assim, um outro exemplo, né? A gente fala assim, você precisa cuidar da saúde. Só que eu consigo postar, gente, vim treinar aqui hoje. Sim. Então as coisas ficam associadas, né? Então eu acredito que uma forma poderosa hoje é a gente não se preocupar em viralizar, mas o seu círculo social que tá vendo seus stories, que tá vendo a sua... Ali, meus stories tem que dar só 100. São 100 pessoas. Coloca 100 pessoas na sua casa. Não cabe na sua casa 100 pessoas. 100 pessoas é muita gente. Então, você vai postar num dia lá, falando, gente, tá lendo a Bíblia aqui? Nossa, como me marcou isso aqui? E fala. Só que no outro dia tem que se demonstrar. Entendeu? Poxa, meu fulano veio, brigou comigo,
mas eu senti do Senhor que eu preciso perdoar, e eu perdoei, e não sei o quê. Ou, nossa, gente, estamos organizando aqui, nós vamos comprar uma cesta básica que nós vamos levar na casa fulano, e tal. E aí está mostrando. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem do falar e do mostrar, né? Do revelar. E claro, e aí tem formas mais criativas, né? De você compreender. Uma coisa que eu achei muito legal uma vez, o Nick Moretti, ele falou assim, qual é o Instagram da sua igreja? Eu falei, é @família Desascope. Ele falou, então, não. Se nós estamos falando que nós somos igreja, qual é o Instagram da sua igreja? O de todo mundo é o Instagram da sua igreja. Entendeu? Então a gente entender, está cuidando do Instagram da igreja. Que é o seu. Verdade. Porque você faz parte disso. Então também, gente, domingão nós vamos estar lá na igreja, tal, vem aí, não sei o quê. Você também pode usar o seu Instagram. Então, assim, é realmente submeter as suas redes sociais e tal ao Senhor, né? E começar a pedir para Ele, de forma intencional, Senhor, me mostra o que você quer que eu faça, né? Legal. Aqui eu estou falando um pouco sobre isso aqui também. Que legal. Inclusive usando exemplos daqui mesmo, né? Para o Desascope, como utilizar, né, as redes a fim de revelar Cristo nas pessoas. Muito bom. Marco, obrigado. E eu queria falar para todo mundo, gente, não tem desculpa. Eu sei que uma das questões de a gente não fazer é por não saber. Então tá aqui, guia prático para evangelização. E eu queria que você pedisse o seu. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você pedir, a gente entrega aí na sua casa. Apresentaço também para dar para as pessoas. E uma coisa que seria muito legal, estudar em grupo. Junta os jovens, junta os adolescentes da igreja, junta as mulheres, junta o seu pequeno grupo, a célula, e estuda esse livro juntos. Leia aí um capítulo por semana para vocês colocarem em prática e ver o Senhor alcançando bairros e cidades e estados através da nossa vida simples, através da obediência ao Senhor. Então, vou deixar o link aqui, pede o seu, pra gente espalhar essa mensagem, essa verdade. Obrigado, meu amigo. Valeu, queria honrar a sua vida. Michael veio aqui para Bragança com sua família para servir na família Desascope. É um dos líderes da família Desascope e é diretor da Desascope School, nossa escola de formação de líderes missionários, que formou 90 alunos agora em 2024. E estamos aí orando e pedindo ao Senhor para formar mais de 100 em 2025. E também, se você quiser vir para a Desascope School, depois entra lá no Instagram, pega todas as informações para você participar com a gente. Deus abençoe. Obrigado mesmo por esse papo. Amém. Fui muito abençoado aqui. Obrigado. E eu espero que alcance muitas pessoas. Você que está aqui com a gente, pega o link, sai espalhando para todo mundo aí, para que mais pessoas sejam despertados para a grande comissão. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.